Bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje a nossa missão é tentar decifrar uma linguagem meio secreta, sabe? Usada por bilhões de seres que estão por aí, ao nosso redor. A comunicação química dos insetos. Como é que eles conversam sem emitir som? Bom, a chave está em moléculas invisíveis. Exato. A gente vai explorar hoje os semioquímicos, que são justamente esses sinais químicos, e mais especificamente os infoquímicos, que são as moléculas que carregam informações vitais para a sobrevivência, para a interação dos insetos, moldando todo o comportamento deles. A nossa base aqui são artigos científicos, fontes bem especializadas no assunto. Legal. A ideia, então, é desvendar esse alfabeto químico, né? Entender como ele organiza a vida desses bichinhos e, o que eu acho bem interessante, como nós humanos estamos aprendendo a falar essa língua para resolver uns problemas bem nossos, tipo lá na agricultura. Então, vamos começar a decifrar isso aí? Vamos lá. Bom, os insetos usam esses sinais químicos para quase tudo, né? Para achar parceiro, localizar comida, alertar sobre perigo, defender território. É uma forma de comunicação fundamental para eles. Essencial mesmo. Tão fundamental quanto, o olfato era para os nossos ancestrais mais primitivos, guiando decisões que eram de vida ou morte. Essas substâncias são os semioquímicos, que vem do grego semeion, que significa sinal. Mas o nosso foco aqui são os infoquímicos, que são os que transmitem informação mesmo e provocam respostas bem específicas, comportamentais ou até fisiológicas em quem recebe a mensagem. Entendi. E pelo que eu dei uma olhada nas fontes, parece que tem basicamente dois grandes tipos dessa conversa química. Uma que rola dentro da mesma espécie e outra que acontece entre espécies diferentes, é isso? Isso mesmo, correto. Os feromônios, o nome vem do grego feren, transmitir, mais hormon, excitar. Eles operam na comunicação que a gente chama de intraespecífica, ou seja, só entre indivíduos da mesma espécie. Cada espécie tem o seu código químico único, sabe? Pode ser pela estrutura da molécula ou pela proporção certinha dos componentes numa mistura. Ah, então é como se cada espécie tivesse, sei lá, sua própria estação de radioquímica, numa frequência que só ela consegue sintonizar. Tipo uma conversa invisível rolando o tempo todo para garantir que só o destinatário certo pegue a mensagem? Exatamente essa a ideia. Isso evita uma interferência, né? Uma confusão entre espécies diferentes. E tem vários tipos de mensagem. Os feromônios sexuais são talvez os mais famosos para atrair parceiro para acasalar, mas também existem os de agregação, que indicam onde tem comida boa ou um lugar seguro para ficar. Tem os de trilha, que as formigas usam demais, tipo um mapa químico no chão. E os de alarme, que funcionam como um grito químico de perigo. As formigas, nossa, elas são mestras nisso. Usam um coquetel químico complexo para recrutar outras para o trabalho, para reconhecer quem é do mesmo formigueiro e para marcar o território delas. Eu lembro de ter lido alguma coisa sobre a dificuldade que foi para descobrir o primeiro feromônio. Sim, o bombicol, da mariposa do bicho da seda, foi identificado lá em 1959 por Adolf Butenandt. Mas foi uma saga, viu? Demorou mais de 20 anos de pesquisa. E precisaram de 500 mil de fêmeas. 500 mil? Nossa! Para conseguir isolar só 1 miligrama da substância. Imagina o esforço que foi isso. E esse trabalho todo mostrou o quão crítica é a estrutura química exata. Não é só a molécula em si, mas a geometria das ligações, a tal da isomeria cis-trans e a quiralidade, que é a estereoisomeria. Pensa nas nossas mãos. Elas são imagens espelhadas uma da outra, né? Mas não dá para sobrepor perfeitamente. Para a molécula do feromônio encaixar no receptor lá na antena do inseto, a mão, a forma 3D dela, tem que ser a correta. Se mudar um pouquinho só, o sinal não funciona mais. Falha. Que doideira essa precisão molecular. É fascinante. Mas ok, isso é dentro da mesma espécie. E as conversas químicas entre espécies diferentes? Como é que elas funcionam? Long, que significa de um para outro. Eles mediam essas interações que a gente chama de interespecíficas. E tem tipos diferentes também. Temos os alomônios, que beneficiam quem emite o sinal. Por exemplo, a defesa química dos cupins, que libera uma substância para afastar predadores. Temos os cairomônios, que, ao contrário, beneficiam quem recebe o sinal.
Um exemplo clássico é o cheiro do pinheiro, o alfa-pineno, que atrai certos besouros que se alimentam justamente do pinheiro. E peraí, então o cheiro da comida atrai o bicho que vai comer? Exato. Para o besouro é ótimo, para a planta nem tanto, né? E tem também os sinomônios, que aí beneficiam os dois lados, tanto quem emite quanto quem recebe. Um exemplo bem legal é quando uma planta é atacada por uma lagarta, ela libera um cheiro específico. E esse cheiro atrai vespinhas que são parasitoides justamente daquela lagarta. Bom para a planta, que se livra da praga, e bom para a vespa, que encontra onde botar seus ovos. E tem até os apnemônios, que são sinais liberados por matéria não viva. Tipo o cheiro de farinha estocada pode atrair um parasitoide para o local, porque ali provavelmente ele vai encontrar a presa dele, que é uma outra praga que come a farinha. Entender essa rede de comunicação toda é incrível por si só, né? Mas eu imagino que deve ter um potencial prático gigantesco nisso, principalmente pensando na agricultura. Lá as pragas são um desafio constante e, bom, o uso massivo de agrotóxico preocupa bastante, né? Pelos problemas ambientais, resistência dos insetos. Sem dúvida nenhuma. O uso desses infoquímicos sintéticos, principalmente os feromônios, hoje é uma ferramenta super importante no que a gente chama de manejo integrado de pragas, o MIP. Eles são muito específicos, só atingem a praga-alvo, sem prejudicar outros organismos que são benéficos, como abelhas polinizadoras ou os inimigos naturais das próprias pragas. E mais, não deixam resíduos tóxicos nos alimentos ou no ambiente e, por serem sinais ligados a comportamentos essenciais, como acasalamento ou alimentação, a chance do inseto desenvolver resistência é bem menor do que com os pesticidas sintéticos convencionais. Tem empresas como a Provive, que você mencionou, que estão investindo pesado nisso. Mas aí fica uma dúvida. Os insetos são mestres em se adaptar, né? Com o tempo, será que eles não poderiam, sei lá, aprender a ignorar esses sinais sintéticos que a gente joga no ambiente? Um sinal químico para acasalar pode significar simplesmente não se reproduzir. Ignorar um sinal de agregação para achar comida pode significar morrer de fome. O custo evolutivo de ignorar esses sinais é altíssimo para o inseto. Muito diferente de desenvolver resistência a uma molécula tóxica que pode ter uma via metabólica alternativa para detoxificar. Por isso, a resistência a feromônios, embora não seja impossível, é considerada bem menos provável de acontecer em larga escala. Faz todo sentido. O custo seria alto demais para eles. E como que esses feromônios são usados na prática mesmo, lá na lavoura? Olha, basicamente, a gente tem 3 estratégias principais. Primeiro, o monitoramento. Você usa armadilhas com feromônio para detectar a chegada da praga na área e para ver a densidade da população. E isso ajuda a decidir o melhor momento e o local certo para intervir se necessário, tornando o controle mais preciso e econômico. O bicudo do algodoeiro é um exemplo onde isso é muito usado. Segundo, a coleta massal. Nesse caso, a ideia é usar muitas armadilhas para capturar um número grande de insetos e realmente diminuir a população da praga. Funciona bem para algumas espécies, como a broca do olho do coqueiro, onde se usa feromônio de agregação, que atrai machos e fêmeas. E a terceira é a confusão sexual. Confusão sexual? Como assim? Você libera uma quantidade grande do feromônio sexual sintético na área toda. Cria tipo uma nuvem de cheiro. Isso confunde os machos. Eles não conseguem mais localizar as fêmeas seguindo o rastro químico natural delas, porque o cheiro está vindo de todo lado. Aí eles não acham as fêmeas, não acasalam e a população da praga diminui nas próximas gerações. É usado com sucesso para a lagarta rosada do algodoeiro, por exemplo. Que bacana. E a gente já tem vários casos de sucesso aqui no Brasil, né? Com pragas bem importantes, tipo a broca da cana, o moleque da bananeira, aqueles gurgulhos que atacam grãos armazenados. Exato. E uma coisa bem legal é que hoje a produção desses feromônios sintéticos está ficando mais viável por causa da biotecnologia. Já tem métodos que usam micro-organismos, como a levedura de pão mesmo, a Saccharomyces cerevisiae, modificadas geneticamente para produzir essas moléculas. E isso pode baratear o custo e, o que é crucial, garante a produção daquele isômero com a estereoquímica correta, aquela forma 3D exata que a gente falou, que é essencial para funcionar direito no campo. Muito interessante. Mudando um pouquinho de foco agora, mas ainda nessa química da atração, e aqueles perfumes que a gente vê por aí, que dizem que contêm feromônios humanos e prometem aumentar a atratividade.
Isso funciona mesmo ou é só marketing? Olha, essa é uma questão que sempre surge, né? Mas a base científica para isso é, para ser bem sincera, bem frágil. Sim, existem sinais químicos na comunicação humana, não dá para negar. O reconhecimento entre mãe e bebê pelo cheiro é um exemplo bem estabelecido, mas os estudos mais rigorosos, com bom controle experimental, não conseguiram comprovar que aquelas substâncias específicas, tipo androstenediona e estratetrainol, que são as mais usadas nesses produtos comerciais, tenham um efeito real e significativo na atração sexual humana. Então é mais um efeito psicológico. Provavelmente. O que parece acontecer muito é um efeito placebo. A pessoa usa o perfume, acredita que ele funciona, se sente mais confiante, talvez mais extrovertida, e essa mudança de atitude sim pode alterar o comportamento dela e a forma como os outros a percebem. Mas atribuir isso diretamente ao feromônio do frasco é um salto muito grande. A atração humana é complexa pra caramba, né? Envolve fatores visuais, comportamentais, culturais, psicológicos. Reduzir tudo a uma molécula é simplificar demais. Entendido. Bom, então essa nossa viagem pela química dos insetos mostrou uma linguagem super sofisticada, vital para eles. E o mais empolgante é que nós estamos, de fato, aprendendo a usar essa língua para buscar uma agricultura mais inteligente, mais ecológica. Qual seria, então, a grande mensagem que fica disso tudo? Eu acho que a grande mensagem é que quando a gente mergulha para entender a ecologia química, a gente descobre um universo de soluções inovadoras e muito mais sustentáveis. Permite que a gente trabalhe com a natureza, respeitando a complexidade dos ecossistemas, em vez de só tentar lutar contra ela com métodos agressivos, como os pesticidas de amplo espectro, que muitas vezes acabam criando mais problemas lá na frente. É uma mudança de paradigma, né? Com certeza. E fica aí a reflexão final, então. Se os insetos têm essas conversas químicas tão complexas, tão específicas entre eles e com o ambiente, quantas outras linguagens químicas invisíveis será que estão rolando agora mesmo na natureza, moldando interações, equilibrando ecossistemas inteiros de formas que a gente ainda nem começou a entender de verdade?